Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa e poderosa presença para adorá-lo, adorar Ele que é único, digno de honra, glória, louvor e adoração. Glorifica o Senhor que me despertou, que te despertou, para nós juntos, aleluia, estarmos aqui, aleluia, na sua santa e poderosa presença e adorá-lo. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, a sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar meditando em Jeremias, no seu capítulo 25, versículo 30. Jeremias, capítulo 25, versículo 30, a palavra do Senhor diz assim: Tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras e lhe dirás: o Senhor lá do alto rugirá da sua santa morada, fará ouvir a sua voz, rugirá fortemente contra a sua muralha, com brados contra todos os moradores da terra, como o eia dos que pisam as uvas. Amém? Aqui nós vemos um diálogo de Jeremias com Deus. Olha que privilégio que Jeremias ele tinha. Ele ouvia nítido a voz de Deus falando com ele. Aleluia, ele foi constituído não por homens, mas por Deus como profeta. Aleluia, e o profeta, ele ouve a voz de Deus e ele obedece. Aleluia, glória a Deus. E Jeremias sempre estava ouvindo a voz de Deus. Deus sempre estava falando com Jeremias. E aqui nós vemos um diálogo de Deus com Jeremias, aonde Deus manda Jeremias profetizar todas estas palavras. Deus falou com Jeremias, aleluia, versículo 15 do capítulo 25 de Jeremias. Porque assim me disse o Senhor, aleluia, Deus falou com Jeremias: o Deus de Israel, toma da minha mão. Havia um cálice de vinho, aleluia. E esse cálice de vinho não era um cálice de vinho de alegria, aleluia. O vinho, ele representa a alegria, aleluia, glória a Deus. E ele não era um cálice de vinho de alegria, ele era um cálice de vinho, um cálice do furor de Deus. Deus estava furioso com as nações, aleluia. O que as nações estavam fazendo, aleluia, estava chegando até as narinas de Deus com um cheiro, aleluia, desagradável, aleluia, glória a Deus. Estava desagradando a Deus o que as nações estavam fazendo. As nações estavam matando, derramando sangue inocente. As nações estavam em desobediência com Deus. Aleluia. As nações haviam se distanciado de Deus. As nações estavam gananciosas de poder, cheia de eu, de soberba. Aleluia, glória a Deus. As nações estavam envolvidas, embaraçadas com a idolatria. E Deus, ele abomina a idolatria. Aleluia, glória a Deus. As nações não estavam mais andando com Deus. E o Senhor, então, tinha nas mãos dele um cálice do vinho do meu furor.
estava nas mãos de Deus um cálice cheio do furor de Deus. E Deus então manda Jeremias pegar esse cálice e dar para as nações beberem. Aleluia. Dar para as nações beber. Esse cálice seria derramado sobre a terra. Então iria ali atingir todas as nações da terra. E Jeremias então, versículo 15 do capítulo 25 de Jeremias, porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, que Jeremias então tomasse da mão de Deus este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações as quais eu te enviarei. O Senhor iria enviar Jeremias até as nações, e cada nação que Deus enviasse Jeremias deveria então estar entregando a essas nações o cálice do furor de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aqui versículo 16 fala assim, para que bebam, para que essas nações viessem beber desse cálice e tremam e enlouqueçam por causa da espada que enviarei para o meio dela. Eles bebendo esse cálice, eles iam tremer e ficarem loucos, as nações iriam se enlouquecer. Aleluia, por causa da espada que Deus enviaria, é Deus que enviaria essa espada no meio delas. Aleluia, glória a Deus. Versículo 17 do capítulo 25 de Jeremias vai falar que Jeremias então recebeu o cálice da mão do Senhor e deu a beber às nações, as quais o Senhor tinha enviado ele. Aleluia. Jeremias ouvia a voz de Deus e obedecia sem temer. Fazia. Aleluia, glória a Deus. Ele obedecia à voz do Senhor. Pegou o cálice e deu às nações a beber. Obedeceu aquilo que Deus mandou ele fazer. Aleluia. E no versículo 30 que nós lemos, o Senhor ainda falando com Jeremias, tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras. Então, Jeremias chegando ali, ele então está profetizando tudo aquilo que Deus mandou ele profetizar sobre as nações. Um cálice do furor de Deus. Profetizarás todas essas palavras. O Senhor lá do alto. Olha só o que Jeremias tinha que falar para as nações. O Senhor lá do alto rugirá e da sua santa morada fará ouvir a sua voz. Rugirá fortemente contra a sua malhada, com brados contra todos os moradores da terra, como o eia dos que pisam as uvas. Aleluia, glória a Deus. Essa era uma condenação de Deus. Essa condenação de Deus, ela era direcionada ao seu povo, ao povo de Deus, que representava Deus diante das nações. Olha a responsabilidade nossa. Nós que somos o povo de Deus, a nossa responsabilidade ela é muito grande. Aleluia. Cantaramanai. A nossa responsabilidade é representar Deus diante das nações. Você é um representante de Deus diante das nações. Olha a responsabilidade. Representar Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus na terra. E agora nós temos aí a responsabilidade de representar Deus na terra
Como tem sido o seu comportamento, aleluia, diante das nações? Como que tem sido o seu testemunho diante das nações? Aleluia, glória a Deus. Responde para você mesmo, como você tem se comportado diante das nações? Como tem sido o seu testemunho diante das nações? Você tem dado bom testemunho de Deus? Porque você, porque eu, somos representantes de Deus na terra. Por quê? Porque somos o povo de Deus na terra. Então, nós vemos aqui que essa condenação, aleluia, era direcionada ao povo de Deus. Aleluia. Cantarabanai. Chegará o estrondo. O Senhor, então, ele ia rugir fortemente contra a sua malhada, contra o seu povo. Aleluia, glória a Deus. Contra a sua malhada, ele rugirá fortemente. Versículo 30, você vai ver isso no capítulo 25 de Jeremias. O Senhor lá do alto rugirá. Aleluia. E da sua santa morada, ele fará ouvir a sua voz. Rugirá fortemente contra a sua malhada, com brados contra todos os moradores da terra também, como o eira dos que pisam as uvas. Porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo contra toda a carne, os perversos entregará a espada, diz o Senhor. O Senhor, ele tem contenda contra as nações. Ele vai entrar em juízo, aleluia, contra toda a carne. E os perversos, que é aquelas pessoas que faz maldade, que é as pessoas más, vai ser entregue à espada. Diz o Senhor, é o Deus do universo falando. Aleluia. Versículo 32, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que o mal passará de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. Aleluia. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma outra extremidade da terra e não será pranteado, nem recolhido, nem sepultado. Serão como esterco sobre a face da terra. Será grande as mortes. Vai morrer gente demais. As mortes serão grandes naquele dia. Vão se estender de uma a outra extremidade, aleluia, da terra. Não serão pranteadas. Essas pessoas que morrer, essas mortes não serão pranteadas, nem recolhidas. Ali morreu, ali vão ficar. Nem sepultadas. Serão como esterco sobre a face da terra. Versículo 34 do capítulo 25 de Jeremias. Uivai, pastores, e clamai, revolvei-vos na cinza, vós donos do rebanho, porque já se cumprirão os vossos dias de matardes e dispersardes, e vós mesmos caireis como jarro precioso. Aqui fala com os pastores, homens que foram escolhidos por Deus, ungidos por Deus, para serem pastores, para pastorear o rebanho do Senhor, para pastorear a igreja do Senhor. O Senhor manda você uivar, aleluia, clamar, clama a mim, aleluia, clama, pastores, aleluia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar,
aleluia, e se arrepender do seu mau caminho, então eu ouvirei do céu, aleluia, sararei a sua terra, aleluia. Deus, ele quer sarar a terra que está doente por conta do pecado. Aleluia, glória a Deus. Do pecado das nações, do pecado do povo de Deus, porque o povo de Deus também comete pecado. Aleluia, glória a Deus. Deus quer sarar a terra. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Deus, ele quer sarar a terra. Deus, ele quer curar a terra. Aleluia. Mas é preciso, diz o Senhor, clamar. Aleluia. É preciso clamar, diz o Senhor. Aqui o Senhor manda os pastores, versículo 34 do capítulo de Jeremias. Versículo 34 do capítulo 25 de Jeremias. A palavra do Senhor diz assim: uivai, pastores, para os pastores uivar e clamar, e revolvei-vos nas cinzas, ou seja, se humilhar. Aleluia, glória a Deus. Vós, todos os donos do rebanho, porque já se cumprirão os vossos dias de matardes e dispersardes, e vós mesmos caireis como jarro precioso. Já cumpriram os dias. Aleluia, glória a Deus. Tem pastor matando ovelha e dispersando as ovelhas do Senhor, ao invés de ajuntar e de trazer para junto do redil, tá matando e dispersando. Aleluia, Ramanai, Cantaramanai, e vós mesmos caireis, diz o Senhor, como jarro precioso. Aleluia. Mas nós podemos clamar. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus, ele é amor, o nosso Deus é misericórdia. E nós podemos clamar, pastores. Leva a igreja a clamar, leva a igreja a orar. Aleluia, glória a Deus. Igreja do Senhor, une com o seu pastor em oração, em clamor. Aleluia, por toda a terra. Aleluia, glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, diz assim: aleluia, se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar ao gafanhoto que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, aleluia, porque o Senhor, se ele quiser, ele faz isso, ele é Deus. Ele cerra o céu, de modo que não haja chuva, não chove mais a terra. Ele ordena ao gafanhoto que consuma todo o fruto da terra, aleluia. E se ele enviar a peste entre o povo, se o meu povo, versículo 14 do capítulo 7 de 2 Crônicas, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, deixar os seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Assim Deus vai ouvir o clamor do povo lá do céu, vai perdoar os pecados, aleluia, e vai sarar a terra, aleluia, glória a Deus. Por isso vamos clamar, igreja do Senhor. Versículo 36, eis o grito dos pastores, o uivo dos donos dos rebanhos, porque o Senhor está destruindo o pasto deles. Aleluia, é uma condenação para o povo de Deus, que representa Deus aqui na terra, e para as nações em que o Senhor vai destruir o pasto deles, porque as suas malhadas pacíficas serão devastadas,
por causa do brasume da ira do Senhor. Saiu da sua morada como filho de leão, porque a terra deles foi posta em ruína, por causa do furor da espada e por causa do brasume da ira do Senhor. Aleluia. Cantará manai, vamos clamar, igreja do Senhor. Nosso Deus é amor e é misericórdia. É tempo de clamar. É tempo de arrepender dos nossos pecados. É tempo de pedir perdão. É tempo de jejuar, se vestir de pano de saco, se humilhar na presença do Senhor. Aleluia. Como fez Nínive. Aleluia. Os ninivitas ouviram a voz do profeta Jonas. Aleluia. E se arrependeu. E se vestiu de pano de saco, e orou, e jejuou, e todos em Nínive jejuou, até os animais eles colocaram para jejuar, eles não alimentaram seus animais, e Deus, aleluia, voltou atrás do que iria fazer, porque Deus iria destruir os ninivitas. Deus voltou atrás, aleluia, porque o povo se arrependeu e pediu perdão. Vamos nos arrepender dos nossos pecados enquanto ainda é tempo. Deus está falando conosco através do maná do céu, porque Deus, Ele é amor. Cantará manai. Vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos pedir perdão, vamos nos converter do nosso mau caminho. Aleluia, vamos andar no caminho de Jesus, que é caminho, verdade e vida. E Deus, aleluia, cantará manai. Ele então vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a terra, vai sarar a nossa terra. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração e vamos colocar em prática. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.